Bom, bom dia. Eu venho falar aqui um pouco sobre a minha experiência com Deus nesses últimos anos. Eh, eu queria começar falando sobre o meu crescimento. Eu tenho uma boa família, mas durante a minha infância eu fiquei bastante sozinho, né? Eh, eu não sabia como me comportar muito bem e eu fiquei isolado por muito tempo, mas Deus veio trabalhando em mim e me ensinando muitas coisas. E durante muitos momentos, que eu queria desistir, que eu queria parar, Deus sempre me levantou, Jesus sempre me levantou, me ensinou o que era certo, ele me apoiou nas minhas dificuldades. E agora eu venho passar para vocês também agora sobre a salvação, sobre essa oportunidade que me foi dada, né. Eh, bom, muitas pessoas hoje dessa nova geração, elas acreditam que estão perdidas demais, que não podem ser encontradas por Jesus, que não podem ter seus erros apagados, que foram muito longe. Mas eu venho aqui dizer que não é assim que funciona. Quando eu estava sozinho, eu acabei ficando com muita raiva e acabei me afastando das pessoas. E eu achei que não tinha mais solução, que eu não podia mais voltar, mas aos poucos Jesus foi trabalhando em mim para que eu pudesse ter uma nova chance de melhorar como pessoa. Então eu gostaria de dizer assim para você que é jovem, eh, não é tarde demais, nunca é tarde demais. Você sempre vai ter uma segunda chance de sair dos problemas que você tá, e tudo que você precisa fazer é pedir ajuda para Jesus. Não importa quão longe você tenha ido, ou quão fundo você tenha ido, ou as coisas ruins que você tenha feito, Jesus sempre vai te dar uma segunda chance, e ele sempre vai te buscar. Tem problemas, às vezes, que nós pensamos que é impossível de ser solucionado, né? Que alguém tá doente, ou você tá doente, ou perdeu tudo que tinha, ou coisas assim, mas ainda assim Jesus sempre dá um jeito. Eu testemunhei várias vezes em várias soluções que não tinha saída, né? Seja momentos que eu não fiz nada para ajudar, ou momentos que eu não tava afim de ajudar. A minha própria história também. Mas Jesus foi lá e ele fez acontecer, ele deu um jeito. Várias vezes parecia impossível. E eu queria dizer assim que na sua vida isso também pode acontecer. Não importa a situação que você esteja, você só tem que se render, e pedir ajuda a Jesus. Mas é pedir ajuda mesmo, sabe? É se ajoelhar e pedir socorro, porque a vida ela é complicada. Eu sei que coisas ruins acontecem, né? Tem coisas que você olha e pensa, cara, por que que isso aconteceu? Mas é normal, tá? Nós temos que falar aqui sobre como Jesus age. Tem muita gente que pergunta por que é que coisas ruins acontecem se Deus existe. Essas coisas acontecem por conta do nosso livre-arbítrio. Se Deus viesse aqui e interferisse em tudo que nós fazemos, então isso não seria um livre-arbítrio. Mesmo que isso signifique machucar outras pessoas. Porque daí, senão Deus estaria só controlando o bando de bonequinhos. Mas Deus não quer isso. Então, como ele age na vida? Ele direciona as pessoas. Quando você vai fazer uma coisa ruim, uma coisa errada, ele vai até você e fala: não faça, não faz isso. Seria assim, mas as pessoas não escutam, né? As pessoas optam por guerras, optam por machucar pessoas, e nesses momentos elas fazem as suas coisas ruins e depois elas perguntam: Deus, por que isso aconteceu? Então, então são escolhas, né, que fazem coisas ruins acontecerem, e Jesus ele trabalha ali tentando remendar os estragos depois. Outra parte do porquê coisas ruins acontecem é porque vai ter o tempo de justiça. Esse é o ponto. Coisas ruins acontecem hoje em dia e Deus não age muitas vezes porque no final vai ter o julgamento e quem fez o mal vai sofrer as consequências, né? E aí entra a salvação. Jesus morreu na cruz para poder dar uma oportunidade para todo mundo se salvar. Ela é de graça. Você não precisa dar coisas, fazer coisas, você só tem que pedir para Jesus e ele vai te mudar aos poucos. Mas você tem que procurar, tem que ler a Bíblia, tem que entender o que está lá e estudar.
você tem que saber também que coisas ruins vão acontecer, mas Jesus ele vai estar trabalhando ali para mudar as coisas, né? Em relação à solidão, você não tá sozinho, porque Jesus está sempre do seu lado. Ele vai estar falando com você através de vídeos, através de frases, através da sua própria mente às vezes. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque o inimigo também fala por vídeos, tem que ter discernimento, por isso ler a Bíblia. Mas Jesus sempre vai estar com você, e não importa o quanto você tenha errado. Na minha vida, por exemplo, aconteceu uma situação assim. é, o meu irmão, ele nasceu com um problema nas costas, né? E era pra ele ter nascido morto. E minha família, nessa época, começou a se envolver com Jesus, né? Começou a procurar mais e queríamos um milagre. E inexplicavelmente, meu irmão, ele nasceu bem. Nasceu, tem alguns problemas na coluna, mas ele conseguiu sobreviver, mesmo com deformação na coluna. E hoje ele corre, ele brinca, né? Então é uma pessoa normal. E isso mostra o quanto Jesus ele pode mudar situações impossíveis. Não quer dizer que ele vai mudar toda a situação. Tem situações que são para ser, né? Coisas que estão destinadas. Mas ele pode sim mudar as situações, ele pode reverter qualquer situação. Então, para você que é jovem e tá com medo de tentar mudar ou acha que não pode mais, você pode. Tem uma segunda chance, terceira, quarta, quinta, sétima, mas você tem que procurar Jesus agora. Antes que chegue tarde, antes que chegue o fim, antes que fique tarde demais, seria bom começar a procurar. No mais, eu desejo boa sorte para todos vocês, que busquem a Jesus e que não se condenem sozinhos, né? Porque é Deus quem decide até onde as coisas vão.